Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos analisando uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, fazendo menção a alguns nomes da qual ele recomenda e faz elogios a essas pessoas que caminharam com ele. E por isso nós precisamos então escolher este caminho, um caminho de ser lembrada por algo positivo, por qualidades que Deus tem colocado na nossa vida. E não sermos lembrada por aquilo que venhamos a considerar que é correto, mas que está longe da palavra do nosso Senhor. Precisamos ser assim, como Júnia, como Maria, como Priscila e Áquila, como Febe, como tantos nomes aqui descritos nesta carta. E no livro de Romanos, no capítulo 16, Paulo então cita esses nomes. No versículo 7 ele faz menção a uma família aqui, que diz assim: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. E a partir do versículo 8 até o versículo 15, Paulo continua a falar de alguns nomes e diz que estes eram amados por eles, que eles eram cooperadores, que estavam sempre com Paulo nas situações, que trabalharam muito, e ele então faz a saudação e os elogios a estas pessoas. Mas para hoje eu quero chamar a atenção dessa família constituída por Andrônico e Júnia, duas pessoas que eram parentes de Paulo, duas pessoas que eram companheiras de Paulo, mas ele faz um elogio a mais, dizendo que eles eram ilustres, que eles se destacavam entre os apóstolos, não os colocando como alguém que teria, por exemplo, mais honra do que os outros, mas ele chama a atenção devido ao companheirismo que esta família teve ao lado de Paulo a todo instante quando ele estava em algum momento na prisão, e estes estavam ao lado dele. E ele fala: os meus companheiros na prisão. Você tem sido uma mulher companheira a outras mulheres que estão em prisões de medo, em prisões de angústias, depressões, em prisões de acontecimentos em seus lares que as afligem? Você tem estado ao lado dessas pessoas? Abrindo um parêntese aqui, quero falar da vida de Jó, não entrando nos detalhes, mas Jó, quando perde tudo, quando tudo é retirado dele, mas que a sua esposa ainda continua viva, os amigos de Jó sentam-se ao lado dele por 7 dias e 7 noites. Ali eles se tornam companheiros de Jó, ou seja, eles estavam ao lado de Jó. Mas mais do que estar ao lado de alguém, nós precisamos estar e ser, além de estar como companheiras de alguém, no sofrimento dessas pessoas, nós precisamos ser. Ser o quê? Aquilo que Deus diz para sermos. Aquilo que Paulo muitas vezes fez menção a estes nomes quando ele diz que eram amados por Paulo, que trabalharam muito na obra. Então nós precisamos ser essas mulheres, ser uma mulher amada, ser uma mulher que trabalha pela obra, que estende as mãos aos outros, ser uma mulher esforçada, ser uma mulher aprovada. Então não apenas companheira, mas ser, porque voltando na história de Jó, estes amigos estiveram com eles, companheiros ao lado dele durante 7 dias e 7 noites, mas eles não foram com Jó o que deveria ser. Amigos que o entendessem, amigos que dessem conselhos corretos na direção de Deus, amigos que honrassem verdadeiramente a Jó e não o acusassem. Ou seja, para sermos companheiras ilustres, companheiras que se destacam no meio de outras companheiras, é preciso, além de estar ao lado, mas ser uma mulher segundo o coração de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 12, Paulo fala sobre o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. E a partir do versículo 9 diz assim: o amor seja não fingido,
Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo, então, aqui destaca algumas características que devemos seguir para além de estar companheiras daquelas que precisam, mas sermos mulheres com características que envolvem a sinceridade no amor, de honrar a outra pessoa, de sermos servidoras, de sermos alegres quando estas estão alegres e chorar quando estas choram, de sermos pacientes com essas pessoas, de ouvir a sua história, de perceber este sofrimento, angústia ou a alegria que ela vive, de sermos servas, de servir ao próximo, de sermos hospedeiras, de sermos realmente, verdadeiramente companheiras segundo o coração de Deus. Por isso Paulo, ele trata Andrônico e Júnia como companheiros que se distinguiram entre os apóstolos, companheiros na dor que Paulo passava, porque precisamos sermos lembradas por companheiras ilustres, porque além de estar companheiras, nós somos companheiras amorosas que honram o próximo, que ouve com paciência, com alegria, com hospitalidade, com mansidão e principalmente com amor. Seja assim esta mulher lembrada como companheira ilustre daqueles que precisam de você, que precisam da sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.